Fala, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês um artigo que a gente tem visto muito aí no grupo, que dá umas referências bem legais sobre treinamento intervalado e o papel da intensidade do exercício mesmo, quando a gente está falando de treinos intervalados. Aqui, vamos lá. Tirar isso aqui. Isso vai me atrapalhar. E damos pausa aqui. Vamos lá. Esse símbolos não estão me incomodando mesmo. Vamos embora. Vou deixar aqui, depois eu troco. Então, galera, eu vou trazer primeiro só a introdução do artigo e aí, ao longo das semanas, eu vou postando aí mais coisas a respeito sobre esse artigo. Ele é uma revisão de literatura e a gente consegue ter referências bem legais aí sobre o treino intervalado e o que é mais certo hoje na literatura, o que ainda está um pouco duvidoso. Então, a gente tem como referência, né, que o exercício intervalado normalmente envolve uma série de exercícios de intensidade relativamente alta, divididos por um período de recuperação. Um esquema comum de classificação que a gente vê na literatura divide como treinamento de intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT aí, onde os esforços são quase máximos, e treinamentos intervalados de sprint, onde a gente vê que esses esforços aí são mais submáximos. Beleza? É, Como a gente viu, ambas as formas de treinamento intervalado, tanto o HIIT como o treinamento de sprint, eles induzem as adaptações clássicas que a gente vê nos treinos contínuos de intensidade moderada, o aumento da capacidade aeróbica do VO2 máximo, o aumento do conteúdo mitocondrial. Por isso que acho que por conta dessa, quando as pessoas começaram a publicar isso, que o HIIT começou a ficar famoso, muita gente falando que você não precisava fazer treino contínuo, que você já tinha muitas adaptações com os treinos intervalados, isso começou a vir muito por conta dessas publicações. No que diz respeito às adaptações do músculo esquelético, estresse muscular e sinais metabólicos que são resultantes para a gente criar mais mitocôndrias, né? Eles vão depender em grande parte da intensidade do exercício, com alguns trabalhos sugerindo aí que o aumento no conteúdo mitocondrial é, é superior após o HIIT se comparado com os treinos contínuos de intensidade moderada, pelo menos quando a quantidade de trabalho é equivalente. Então, uma das grandes confusões que eu vejo aí, quando o pessoal começou a prescrever muito HIIT, esquecer dos treinos de intensidade moderada, é que muitos desses trabalhos eles publicaram comparando treinos de intensidade contínua com treinos intervalados, desculpa, treinos de intensidade moderada, mas contínuos, com treinos intervalados, sempre equiparando a quantidade de trabalho realizado. Então, é uma comparação que tem que ser, esse detalhe tem que ser levado em conta. Se a gente não leva em conta que nessas publicações a quantidade de trabalho foi pareada do mesmo indivíduo, fica difícil da gente comparar treinos intervalados com treinos contínuos. Porque na prática, quando a gente, pelo menos assim, quando eu vejo muito na minha prescrição, lá no box, ou dos meus alunos de personal, você faz treinos intervalados geralmente mais curtos, e os treinos contínuos você faz bem mais longos, e a quantidade de trabalho aí você tem que calcular, você tem que é, fazer essa conta aí, senão você pode acabar caindo na armadilha que HIIT vai ser sempre melhor que treino moderado. Isso depende muito do contexto. É bem estabelecido que os treinos de sprint aumentam o conteúdo mitocondrial, uma extensão semelhante aos treinos moderados de intensidade contínua, apesar do volume de exercício ser menor. O VO2 máximo geralmente aumenta mais com o HIIT do que com o treino moderado para um determinado volume de treinamento, enquanto os treinos de sprint e os treinos moderados melhoram de forma semelhante o VO2, apesar das diferenças no volume do treinamento. Há menos evidências disponíveis sobre o papel do exercício intenso na mediação de mudanças na densidade do capilar do músculo esquelético, volume sistólico máximo e débito cardíaco e volume sanguíneo também. Além disso, as interações entre intensidade, duração e frequência ainda não foram completamente exploradas. Eu vou deixar ali para quem quiser, me pede lá no Telegram a referência deste artigo, e ao longo das semanas aí eu vou destrinchando ele um pouco mais, porque
é uma revisão de literatura que a gente consegue tirar muitas conclusões aí bacanas para a nossa prática, beleza? Qualquer coisa aí, estou à disposição.